Boa noite, boa noite! E aí, RH? E aí, meu caro colega que está do outro lado aí assistindo mais um encontro aqui da nossa jornada do RH estratégico. Estamos aqui terça-feira, 19h19, para a gente falar sobre o nosso segundo pilar, nosso segundo grande encontro aqui. Não sei se você viu que hoje a gente já deu até uma evoluída, né? Coloquei uma musiquinha de entrada ali. Estamos aprendendo a mexer aqui na plataforma e a cada semana a gente vai se esforçar para ser ainda melhor. E aí, como é que você está? Como é que está essa semana? Como é que está sendo esse final de ano? Espero que você esteja tendo um ano maravilhoso aí e que, assim como nós, esteja sendo um final de ano bem intenso. Nós estamos muito nesse momento de acompanhar planejamento, acompanhar as empresas que são nossas parceiras e também futuros clientes para entender até os próximos passos. E está sendo aí bastante coisa bem, muito interessante até conectada com o que eu vou conversar com você hoje. Tem vários pontos aqui que eu peguei para a gente discutir, que tem muito a ver com o que eu estou ouvindo de alguns principais clientes, de alguns principais parceiros. Lembrando que nós já tivemos um encontro, e no nosso primeiro encontro, a gente falou muito ali sobre as habilidades, as competências de um RH mais estratégico, a gente falou sobre 6 grandes habilidades. Caso você não tenha assistido, volta ali depois no LinkedIn que tem o link para você poder assistir, foi bem interessante, eu coloquei várias provocações, livros, também até uma autoanálise para você perceber como é que está esse seu nível de RH estratégico. E a ideia é a gente ser muito direto ao ponto aqui para valorizar principalmente o seu tempo por estar confiando na gente. Então, vou compartilhar a minha tela aqui e aí, deixa eu ver, acho que agora já está na tela. Boa. E aí, ponto-chave, né? Toda empresa diz que quer um RH estratégico, mas na prática, muitos ainda tratam o RH como área de apoio. E o problema é quando o próprio RH aceita ficar nesse lugar. Então, o nosso foco sempre nessa jornada é provocar o RH a conseguir se consolidar mais como uma área que de verdade mexe os ponteiros da empresa. Se você é RH, ou de repente você está aqui e tem alguém no seu time, pode fazer muito sentido trazer essa pessoa para acompanhar essa jornada de provocações que a gente está fazendo. E hoje, o nosso grande tema é falar sobre a gestão de múltiplas gerações. Esse é um dos temas que a gente mais vê sendo colocado em prática, a provocação sobre ele, o desafio das múltiplas gerações. E aí eu já queria começar com você fazendo uma pergunta. Escreve no chat aqui para mim, ó. Verdade ou mito? O problema das empresas é a nova geração. E aí, verdade ou mito? O problema das empresas é a nova geração. Traz a tua percepção para mim. E aí, enquanto você vai colocando, eu não coloquei na tela, mas eu separei aqui alguns dados que eu vejo que eles são bem pertinentes, relacionados a muito esse conflito geracional. Então eu vou ler aqui algumas coisas para você que eu anotei. Aí depois também, se você quiser, eu te mando aí algumas fontes disso que a gente pegou. Deixa eu ver aqui. Calma aí, cadê você? Está aqui. Boa. Ó, peguei algumas grandes pesquisas. Uma coisa legal, assim, eu vou falar alguns dados aqui, e também algumas pesquisas que, se você não tem o hábito de buscar dados, fontes de pesquisa, isso é muito importante. A gente falou no último encontro sobre uma das habilidades ali, é uma tomada de decisão mais racional, baseada em dados. Então, vou trazer algumas bases que pode ser interessante você ter sempre no teu painel de consulta aí. Primeiro aqui é do Fórum Mundial da Economia, que eles sempre trazem para nós aquela percepção das profissões do futuro, das competências que precisam ser desenvolvidas. Isso meio que dá um norte para o mercado, porque de tempo em tempo eles vão reunindo grandes líderes mundiais, grandes pensadores, grandes mentes técnicas também, para saber como a gente pode trabalhar. Então ele traz lá que hoje nós temos 5 gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo. Isso virou uma realidade e parece que vai se manter assim por muito tempo. Isso vai mudando totalmente a nossa dinâmica da gestão, expectativas, comunicação, adaptação à tecnologia. Então, só isso já faz um ponto a gente pensar assim, por mais que você tenha uma visão que pode ser um desafio, seja o problema a nova geração, não tem muita escolha, porque sempre vai ter novas gerações agora entrando no mercado.
e sempre vai ter um múltiplo de gerações convivendo juntas. Aí um segundo dado é da Deloitte. Então, a Deloitte também, uma baita base de pesquisa, eles fazem pesquisas muito robustas, com muita gente respondendo ao mesmo tempo. Então, você consegue ter um grau de confiabilidade ali bem alto. E aí, esse ano mesmo, eles fizeram uma com 23 mil respondentes da geração Z e milênios. Então, uma margem boa aí. E ele mostra meio que um triângulo do que essa geração busca: dinheiro, significado e bem-estar. A gente até vai falar um pouco disso daqui a pouco. Só que eles buscam isso com um foco muito grande em crescimento e aprendizado. Ou seja, não é uma geração preguiçosa, só que é uma geração que eles têm uma régua de expectativas diferente, uma percepção de mundo diferente, talvez, do que gerações anteriores. Então, às vezes, falar, essa geração aí é preguiçosa. Não necessariamente. A Gallup também tem uma baita base de pesquisas, traz ali uma pesquisa desse ano ainda, que a geração Z é a geração menos propensa a preferir trabalho 100% remoto entre os trabalhadores. Olha que doido. Eu tinha uma visão bem distorcida sobre isso, mas ó, a geração Z é a geração menos propensa a preferir trabalho 100% remoto. Apenas 23% da geração prefere um trabalho totalmente remoto. Isso derruba essa narrativa simplista que a gente tem de, eles só querem ficar em casa, né, meio que o neném demais. Tem outra pesquisa da Gallup de 2022, ali, voltando à pandemia, né, que a geração Z e os milênios, esses jovens aparecem com uma alta taxa de não engajados, 54% deles estavam não engajados. Muito ligado à conexão fraca com colegas, gestor e empresa. Tema de liderança e ambiente, não de idade. Aqui, outra questão muito importante. Às vezes a gente fala sobre o choque das gerações. Mas a galera não é engajada, a galera não se conecta e tal. Mas se você for pensar, isso não tem a ver diretamente com a idade da pessoa, com a maturidade. Tem a ver com o ambiente que ela está inserido e o tipo de liderança que ela tem. Tanto que uma das maiores causas de desligamento das empresas é uma conexão direta com os colegas, mas principalmente a liderança. Perceber que a liderança, de alguma forma, não inspira, não instrui ou não é um exemplo para ela. Então aqui a gente já começa a perceber, será que o problema é a geração? Aí, uma outra pesquisa da Harvard Business Review, que eles publicam muitas questões ali nos livros deles, é muito legal também você poder olhar, ela acaba tendo uma síntese de alguns grandes estudos. Ela coloca que as diferenças geracionais em atitudes e valores no trabalho tendem a ser menores do que a gente acha. Muita coisa é mais fase da vida com contexto do que geração. Isso aqui eu achei sensacional, porque eu concordo demais. A gente trabalha muito com jovens na Orloski. Uns programas que é muito nossa menina dos olhos, é os programas de desenvolvimento, de formação de jovens, de estagiários, enfim, dos primeiros cargos. E quando a gente começou a trabalhar com eles, a gente tinha uma visão, assim, de como que isso ia acontecer. E, cara, eu trabalho agora, a Jana Hall tá trabalhando muito forte ali, uma das nossas treinadoras com jovens, e a gente vê muito essa questão que, eles são imaturos. Cara, não necessariamente, mas às vezes o contexto que eles estão inseridos, o momento, a fase de vida, é que faz a gente olhar para eles e achar que eles são imaturos, porque a gente está em outra geração, a gente é mais velho, a gente é mais maduro, a gente é mais experiente, a gente já passou pelo que eles estão passando. Só que por algum motivo a gente meio que esquece que a gente já foi eles. Já foi um jovem inconsequente, já foi um adolescente rebelde, já foi alguém que tinha uma visão de mundo distorcida, já foi alguém que olhava para a liderança e esperava algo que depois você percebeu que não é bem assim que o mercado funciona. Então talvez não seja tanto a geração, seja muito mais de a gente esquecendo de que a gente já foi jovem, a gente esquecendo de que a gente vai ficar velho, a gente esquecendo dessa discrepância entre as gerações, esquecendo de olhar que nós também vivemos uma fase, um contexto. Às vezes eles podem olhar para nós, mais velhos ou mais jovens, e falar, o problema é eles. A gente tem o nosso discurso, mas vai que o discurso é o mesmo, na outra ponta. Então isso me chamou muita atenção, e a gente vê muito esse trabalho com os jovens, o que a gente está tendo de evolução de jovens dentro dos programas está sendo sensacional. E uma última pesquisa aqui da McKinsey, que ela traz em 2023, que ela traz ali que estereótipos geracionais atrapalham estereótipos geracionais atrapalham como construir a colaboração. Ótimo para a gente entender, assim, que às vezes, por a gente já rotular que o problema é uma geração, é um não sei o que lá,
a gente naturalmente já tem dificuldade em conseguir exercer um trabalho conectado. O que eu quero trazer com essa visão para você? Não esquece de colocar aqui para mim, ó, verdade ou mito. Olha o tanto de dado que demonstra que na prática a gente pode estar com o olhar muito enviesado. Como líder, como colaborador, como RH, de não perceber esse jogo. Então, muito do que eu quero até olhar com vocês tem a ver com esse processo. A gente pensar que talvez o problema não é a nova geração, mas também não é a antiga. O problema é a gente tentar liderar um mundo novo com um modelo mental antigo. E, ao mesmo tempo, a gente querer resultado novo sem pagar o preço de uma construção. Mas eu queria que você pensasse, a gente vai discutir um pouco isso, mas pensa aí, até se quiser coloca aqui no chat. Qual que é a coisa que a geração mais nova faz de melhor no seu time? Pensa sobre o que todo mundo entrega, qual que é aquilo que a geração mais nova se destaca? E qual é aquilo que uma geração mais experiente se destaca muito também? Você já começa a perceber a força das múltiplas gerações. E claro, aqui eu quero que você pense que o que eu estou falando, às vezes, não é para você ter consciência, porque pode ser, e eu espero, você como RH aqui, você já tenha consciência sobre isso. Mas o teu grande desafio, os grandes papéis, é você despertar essa consciência, quebrar essas crenças, tirar esse viés que o problema é a geração X, Y, Z, o alfabeto, o caramba, que seja o que for. Não é esse o nosso grande desafio. Mas vamos olhar um pouco mais sobre isso. Tenho certeza que você já ouviu frases como essa. Ah, a nova geração não quer trabalhar, só quer leveza, não aguenta pressão, é mimimi, e tarará, tarará, tarará. E se a gente começa a olhar, saindo dessa visão mais enviesada e até aqui simplista, a gente percebe que o problema não é uma rejeição ao trabalho. O problema, e pensa muito comigo sobre isso que eu vou falar agora, tá? É a rejeição ao modelo de vida que eles viram quebrar os pais. É eles verem os pais hoje uma família desestruturada, os pais emocionalmente estáveis, depressivos, ansiosos, com dificuldade em fazer coisas básicas, irritados, inseguros. Ou seja, essa geração, ela está crescendo e cresceu vendo pais exaustos, ausentes, doentes emocionalmente. Então não é uma galera que rejeita o esforço, é uma galera que rejeita o preço mal explicado do esforço. Não é uma galera que rejeita o esforço, é uma galera que rejeita o preço mal explicado do esforço. Então o problema talvez não seja a nova geração, seja o fato que ninguém ensinou e ninguém está ensinando essa galera qual tipo de trabalho que constrói liberdade de verdade. Fazer eles entenderem mais sobre o mundo, as coisas como funcionam. E isso é papel da liderança, isso é papel da RH, de provocar essa pessoa a interpretar melhor o mundo que ela está inserida. Faz sentido para você? Me diz aí se está fazendo sentido, se você está vendo valor aí nas provocações iniciais. E aí, aqui eu quero trazer para você uma visão, quis deixar de uma maneira muito didática até, talvez, para você conseguir depois desenhar, replicar isso muito fácil aí dentro da sua empresa. Esse triângulo, ele meio que representa um paradoxo das gerações. Por que um triângulo? Eu tenho uma visão assim, sempre buscar trabalhar com pelo menos três pontos, porque eu entendo que um ponto, né? Vamos pensar num eixo. Um eixo, uma pessoa, assim, ó, qualquer coisa equilibrada num ponto, é muito fácil derrubar. Dois pontos, que é tipo nós, como a gente anda, já tem mais estabilidade, mas também é muito fácil você derrubar. Quando a gente tem três pontos, eu já tenho uma base muito estável. Ou seja, o que eu entendo? Um triângulo é sempre o mínimo para a gente manter algo em pé, algo estável. Por isso que eu busco trabalhar sempre essa visão de, pelo menos, a tríade dentro dos processos. E quando a gente pensa nas gerações, o paradoxo é esse triângulo que envolve leveza, estrutura e resultado. Ou seja, uma leveza sem uma estrutura vai gerando ansiedade. Uma estrutura sem a leveza, sem a humanidade, gera exaustão. E o resultado sustentável, ele só nasce do equilíbrio consciente entre esses dois pontos, entre esses três pontos, no caso. Então, um meio complementa o outro. Qual que é o problema? O problema é que você precisa olhar para um ponto e também enxergar que eu também dependo do outro. Vamos olhar cada um deles? Primeiro, leveza.
Leveza é o que as novas gerações estão buscando mais. Pensa comigo, essa nova geração procura mais bem-estar, procura mais saúde mental, ela quer um ambiente de trabalho mais flexível, onde ela possa, talvez, exercer outros momentos, outros horários, ter um pouco mais de liberdade. Ela quer um ambiente, um trabalho que ela veja sentido, que ela tenha o senso de pertencimento, do propósito. E ela quer um ambiente mais humano. Principalmente uma galera que entendeu depois da pandemia a desconexão, ou que cresceu num ambiente ali desafiador. Mesmo que eles às vezes não saibam, tá? Mas eles necessitam muito dessa questão humana. Ou seja, a galera quer estar bem, quer estar saudável, quer ter um trabalho que faça parte da vida dela também, que faça parte de um todo, que ela veja sentido, que ela veja um ambiente humano. E isso eu estou trazendo, eu falando, eu fico lembrando já. No programa que a gente faz com alguns jovens, e até pessoas que estão na primeira liderança, a gente fala muito sobre valores, só a parte de autoconhecimento, né? Fala sobre valores, sobre propósito, sobre âncoras de carreira, e eu começo a lembrar, assim, o quanto que esses temas, eles vão aparecendo absurdamente dentro ali do dia a dia deles. Qual que é o problema de olhar a leveza pela leveza? E quando a leveza, ela existe sozinha, ou seja, ela está só num ponto, essa galera tem baixa tolerância ao desconforto, ela tem rejeição à cobrança, ela se frustra muito rápido, tem uma sensação constante de injustiça, ou seja, é um tipo de pessoa que está crescendo num mundo e cresceu num mundo onde os pais tiveram que se matar de trabalhar e teve que compensar muita coisa pela ausência. E aí essa galera começou a achar que o mundo é mais simples do que ele é mais fácil do que ele é, ou que o mundo adulto ele é mais leve do que aquele que ela ficou naquela bolha. Claro, você pode discordar tudo que eu tô falando, tá? Tô trazendo muito a minha percepção, a minha visão aqui. Então, um ponto-chave é olhar que talvez esse ambiente de leveza que muita gente cresceu, quando ela se depara com o mundo adulto, com o mundo profissional e vê que não é bem assim, esse processo começa a derrubar ela. Ou seja, ela olhar que leveza é necessário, mas sozinho ela não sustenta o crescimento. Eles buscam isso. Só que na contrapartida, eu preciso mostrar para eles, e talvez isso seja um papel muito relevante, que não está sendo bem cumprido, dos RHs e das lideranças, que é mostrar o que a carreira exige. A carreira exige estrutura. Ou seja, o que é? Disciplina. A pessoa entender que ela precisa cumprir com as suas atividades. Constância, que por mais que tem coisas que demoram para ver o resultado, que é chato, ela vai ter que se manter fazendo. Processo, perceber que não dá para fazer as coisas sempre do meu jeito, tem coisas que alguém que é mais experiente já trilhou um caminho e ela pode manter o mesmo caminho, não precisa inovar tanto. Clareza de regra, combinado. A gente vê uma dificuldade no líder às vezes dar um feedback sobre um combinado. Ah, porque o outro vai fechar a cara, vai ficar chateado, vai pedir a conta, vai sair, o que os outros vão pensar, não vão mais gostar de mim. Combinado, clareza, clareza dos combinados. E além de um ponto que eu vejo que muita gente erra de não deixar claro é o preço do crescimento. Gente, vamos lá. E conversa de adulto, tá? Qual é a maneira lícita que você conhece de você crescer na sua vida e ter um alto grau de prosperidade sem você ter que pagar um preço alto? De tempo, de energia, de dedicação, de abdicação, né, de você se ausentar. Cara, eu não conheço. E quanto mais eu converso com gente, ainda mais em cargo de liderança, eu não conheço. Então, às vezes, esse mundo que é visto, ainda mais o mundo da internet hoje, que a gente vê, e tal, para a pessoa ficar rica muito rápido, cresce-se numa percepção que é fácil chegar a resultado. E é simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. E às vezes a gente não fala isso o suficiente para a galera jovem. Aqui na Orloss a gente está se esforçando muito para falar para a galera mais jovem sobre esse preço do crescimento, sobre, cara, tem que suar, tem que pegar valor. Alto retorno, alto esforço. Alto retorno e baixo esforço não é lícito. Não tem como. Não tem como. Então, entender essa correlação. Ou seja, mas quando eu tenho estrutura, quando existe essa parte que a carreira exige sozinho também,
eu tenho um ambiente muito rígido, muito inflexível, a liderança se torna muito dura, muito autoritária, é onde começa a criar-se um ambiente de burnout, porque é muita demanda, é muita coisa para fazer, é muito processo, não dá para fazer assim, tem que ser sempre assim, sempre dessa maneira, e cobrança, 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 cobrança. Ou seja, a gente vai tendo um ambiente que vai causando com isso uma desconexão emocional, afinal não tem leveza, as pessoas estão vendo ali só, eu tô aqui para isso, sou só um número, e tudo mais que a gente ouve. E aí começa a ter esse olhar de que as pessoas não querem se manter naquela organização. Ou seja, estrutura também sozinho não funciona. Estrutura não é rigidez, mas é clareza. E às vezes pode estar faltando isso, clareza. Leveza, lado humano. Estrutura, o que eles querem. Estrutura, o que a carreira exige. Preço do crescimento. Para a gente poder olhar para resultado. O que todos querem. Todo mundo quer entregar resultado. Duvido você perguntar para alguém, você quer entregar menos resultado na sua vida? A pessoa vai falar, quero. Eu quero ser um fracassado. Claro que não, pô. Todo mundo quer entregar resultado. Todo mundo quer entregar resultado. Então, como é que está isso na cabeça da pessoa? Como é que eu estou construindo isso dentro dela? E aí, o que isso representa? O crescimento profissional, o reconhecimento, a valorização, a liberdade financeira, essa autonomia real de verdade, essa segurança emocional. Ou seja, a gente vê uma geração, vou pegar a geração mais nova, que ele vai percebendo algo que não encaixa quando a gente olha para o que eles buscam, que é o resultado. E qual é o ponto-chave? O resultado por si só não é um ponto de partida, é consequência. E às vezes é isso que a gente erra. Às vezes com um mindset ali, uma mentalidade que não está bem alinhada, a gente foca a pessoa no resultado, mas esquece de fazer ela focar que o resultado vai vir através de um esforço direcionado constantemente dentro de uma disciplina, num ambiente leve, conectado, onde você está feliz, onde você vê valor, mas é vida de adulto esse negócio. Não é creche. Uma coisa que eu falo muito em palestra de liderança. Liderança não é creche de adulto. Ajuda o teu time a criar maturidade. Então, também como RH, talvez como que eu estou trabalhando esse ponto? Porque todo mundo quer resultado, mas pouca gente talvez está aceitando o processo que ele exige, e não é porque não quer aceitar, às vezes é porque não está entendendo. Ok, quando eu olho isso, eu tenho esse paradoxo, que o que as gerações querem, leveza. Vou ser bem sincero. Essa nova geração, eu quero um ambiente leve, eu quero um ambiente saudável, eu quero um ambiente onde as pessoas gostem, se conectem, sejam felizes, eu quero um ambiente onde eu faça a diferença. Não é a nova geração, todo mundo quer isso, pô. Mas eu também entendo que é difícil construir se você não tiver ordem na casa, ou seja, estrutura. E que isso que vai me ajudar a gerar resultado. Só que talvez eu como líder, preciso pensar melhor como que eu tenho que vender e trabalhar isso na cabeça do ser humaninho que está ali. E o ser humaninho entender também que, meu filho, vamos acordar para a vida? E quem é mais experiente também lembrar desse processo. Só que quando isso não está bem encaixado, o que acontece? A pessoa busca leveza, vem comigo. A pessoa busca leveza, só que daí ela evita pressão e desconforto, naturalmente ela cresce menos, naturalmente ela ganha menos, ela começa a ficar insegura com tudo que está acontecendo, a ansiedade dela aumenta, aí ela liga o modo dela vitimista, desculpability, coloca a culpa no trabalho, na empresa, na liderança, e naturalmente ela vai buscar outras oportunidades e volta para a estaca zero. Vai buscar uma outra empresa que traga leveza. E nessa outra empresa ela começa a evitar pressão e desconforto, porque na cabeça dela foi isso que fez ela sair daquela empresa, porque ela estava desconfortável. Só que daqui a pouco ela está nesse ambiente, ela também não entrega resultado, ela cresce menos, ganha menos e o ciclo se repete. Ou seja, essa busca pela vida tranquila para as novas gerações está sendo um dos principais fatores que está gerando ansiedade. Essa geração muito ansiosa é uma geração que eles estão querendo leveza sem ninguém explicar para eles a estrutura necessária e que já que eles querem resultado com leveza, está faltando eles entenderem que é a estrutura que vai levar eles lá. Faz sentido isso para você? Eu estou me esforçando aqui
para conectar muitas ideias num ponto só. Espero que eu esteja conseguindo me fazer entender aqui. Depois você me dá um feedback também. E quando que isso funciona, quando a gente olha para esse tripé? Quando eu tenho uma leveza combinada, mas não prometida. Ah, e aqui vai ser bacana, vai ser leve, a gente vai abraçar a árvore e tal. Cara, não é bem assim, meu irmão. Aqui o ambiente é um ambiente justo, seguro, confortável, mas a gente fala o que quer, às vezes a gente quebra o pau, mas a gente não leva pro coração. É uma estrutura explicada e não imposta. Como é que está sendo esse processo? De eu mostrar clareza sobre aqui a banda toca assim, o jogo é esse. Tu quer fazer parte? Você vai crescer. Tu não quer? Segue teu caminho. Como é que tá esse encaixe? E resultado construído, não exigido antes da hora. A pessoa ter clareza, assim, de cara, você quer chegar aqui? Beleza. É isso que é esperado de você para chegar ali e pode ser que mesmo que você entregue, ainda não venha no tempo que você espera. Será que eu estou deixando isso claro para a pessoa? Ou sem querer eu estou vendendo algo que é muito mais desafiador de eu cumprir? Porque tem coisa que não depende mais de mim. Quando isso está equilibrado, isso vai gerando confiança, clareza, um engajamento adulto, maduro, naturalmente um crescimento sustentável. Então, se provoca de uma certa forma aí. Problema, geralmente, realmente é a nova geração? Ou talvez o que eu estou falando para você aqui, você está percebendo que isso não tem nada a ver com a galera que nasceu em 2000, nasceu em 1990, nasceu em 1980. Talvez você está percebendo que tudo que eu estou falando aqui, você se enxerga dentro desse processo. Porque você busca leveza, você às vezes não entende a estrutura, mas você quer o resultado. Então, a nossa gestão sobre múltiplas gerações está a gente desapegar desse negócio de geração e entender que o negócio são pessoas que precisam se conectar em processos, que precisam entregar resultados e que tem que fazer sentido dentro de uma cultura. Pessoas mais processo é igual a resultado sobre uma cultura sólida. Então, o problema não é a nova geração querer leveza, porque todos nós queremos leveza. O problema é achar que dá para chegar em resultado sem ter uma estrutura adequada. E aí, RH, o que você precisa pensar? Será que hoje, eu como RH, eu estou construindo, eu estou provocando a minha empresa a construir algo com estrutura? Será que eu estou pensando lá na frente, assim, olhando, cara, empresa, visão de negócio, a empresa que a gente quer ter daqui 2, 3, 5 anos, a gente está organizando uma estrutura? Estrutura, não estou falando de estrutura física, não estou falando, às vezes, de pessoas e tal, mas a lógica, o processo, a organização, os combinados, o padrão, o que é esperado, o que é certo, o que não é, o que a gente aceita, o que não aceita. Leveza sem estrutura gera ansiedade, lembra disso. E estrutura sem leveza gera exaustão. E aí, dentro disso, gente, o papel da liderança e principalmente do RH, meio que parar de escolher um lado nessa briga, nessa batalha, enfim, e começar a construir uma percepção de sistema onde pessoas mais processos de verdade gerem resultado. Entender que o resultado não nasce da pressão, essa pressão cega de ter uma liberdade total que as pessoas querem, enfim. Ele nasce dessa clareza de combinada responsabilidade, a essência do accountability como um todo. Então, uma coisa para você pensar aí, você como RH, provoca a sua liderança, os seus líderes dos seus times ali, para eles responderem perguntas como essa. Onde ele está sendo rígido demais? Onde ele olha e fala, cara, aqui eu estou sendo bem flexível, porque aqui, e por quê? Será que eu não estou pesando a mão muito na estrutura, gerando uma ansiedade para essa pressão? Mas também aonde eu estou sendo permissivo demais? Por um medo de cadeira vazia, por um medo do que os outros vão pensar, por um medo das pessoas julgarem, onde não ser acolhido, não ser amado. O que não está claro para o meu time? Será que a liderança está tendo combinados? A gente faz uma atividade dentro de uns programas de planejamento estratégico que tem a ver sobre a construção de times de alta performance. E, cara, a primeira coisa que você faz para construir um time de alta performance é definir o contrato do time. Quais são os valores?
qual é a missão daquele time, quais são os combinados, o que é inegociável, quais são os comportamentos esperados, o que, que não é. É a base de um time, o jogo tá claro, as regras do jogo estarem claras para todos. Então entende como é que tá essa regra do jogo, tá bem combinado o jogo com o colaborador, com o gestor? E para os colaboradores, o que, que você pode provocar, RH? Fazer ele responder e você entender o que ele entende sobre o que, que é esperado dele. O que ele entende que é esperado dele. Porque às vezes o cara tá entendendo ainda coisas como, é esperado que eu chegue no horário, que eu não falte, que eu entregue minhas tarefas. Cara, não é isso, tá esperando resultado, resultado. Resultado que vem através de você não faltar, resultado que vem através de você não cumprir suas atividades, resultado, mas é resultado. Será que ele entende que é esperado resultado? E aí poder perguntar para ele, o que, que você está entregando hoje? Qual que é o resultado que você entrega? Para ele entender que, às vezes, o resultado que ele quer ter depende das habilidades que ele ainda não está desenvolvendo. Que aí é a provocação sempre para a de T&D, né? De treinamento e desenvolvimento. Quais habilidades o time precisa desenvolver para avançar rumo aos resultados esperados? Ou seja, um RH estratégico. Estratégia nada mais é do que você tomar decisões. Decisões hoje que te apoiam no teu futuro. Como é que está sendo esse meu RH estratégico aqui? Faz sentido para você? Espero que você esteja vendo valor, vendo sentido nisso, porque eu falando assim, eu estou percebendo várias questões que até eu, sabe? Como eu fiquei montando aqui essa live pensando, cara, várias coisas que eu como líder, como gestor, que a gente precisa melhorar. Porque na lógica a gente tem um time novo. Então tem muita coisa que a gente começa a entender, assim, como poder trabalhar, como aprimorar. E tem coisas que a gente percebe que não enrosca porque a estrutura não está bem organizada. Porque o combinado não sai caro, tá saindo, porque o combinado não aconteceu do jeito que poderia. E aí, às vezes, esse olhar da pessoa esperar algo, mas não é aqui que ela vai construir isso, como que a gente pode apoiar. Então, essa análise de olhar, eu vejo que faz muito sentido para todos nós. Manda para mim aqui no chat o que você achou, que provocações que você ficou, que reflexões que você tem, o que você leva desse momento. Eu vejo que nesse processo que eu tive com você aqui, minha grande provocação foi de nós olharmos e começarmos a pensar que o problema, o desafio, o mito, não é a nova geração. A falha está a gente olhar e já com esse rótulo não conseguir entender que não tem a ver com quem é mais velho e quem é mais novo. Trouxe vários dados que mostram isso para a gente, só para exemplificar, mas é entender que é algo mais estrutural. A gente talvez está falhando em princípios, princípios de pessoas, processos, resultado e cultura. Princípios, que são princípios fundamentais de toda a empresa. Não importa a geração. Pensa nisso. Eu quero agradecer você imensamente e eu preciso também de um feedback teu ali, se, pô, Eduardo, tá sendo bacana, não foi tão bacana, foi muito objetivo, eu esperava isso, esperava algo diferente, para cada vez a gente aprimorar aqui no que a gente pode trazer de provocações e de entrega para você. Deixo aqui nossas redes sociais, tanto Instagram, LinkedIn, enfim, manda uma mensagem para nós, para a gente entender melhor como que foi para você essa experiência. A gente está sempre postando conteúdo também sobre isso. E para finalizar, eu quero deixar essa mensagem, que um RH estratégico não escolhe lado. Ele constrói a estrutura onde leveza e resultado coexistem. Foco na estrutura. Meu caro RH, meu caro participante, muito obrigado por mais esse tempo que nós tivemos juntos. Desejo para você uma excelente restante de semana, uma boa noite e até terça que vem, que nós vamos falar sobre protagonismo, porque tudo isso que a gente está discutindo agora só faz sentido quando a gente olha agora para um tema de assumir o meu papel, a minha responsabilidade dentro de todo esse processo. Espero você